Bem, hoje nós iremos falar nessa aula sobre o perispírito. Nós vamos falar sobre esse assunto em mais de uma aula para colocarmos o maior número de explicações e curiosidades possíveis sobre o assunto. Logo no início temos aí duas imagens artísticas, né? Sendo que a primeira, à esquerda, é muito artística e a segunda ela representa mais corretamente uma espécie de raio-x do perispírito e junto ao corpo, como veremos ao longo das aulas. Estes são os nossos objetivos durante todas as aulas e não apenas nesta, né? Conceituar perispírito e explicar seus aspectos principais, formação, características, funções e propriedades. Descrever e explicar sucintamente as principais deformações perispirituais e também descrever e explicar os fenômenos extremos de ovoidização e sutilização do perispírito, relacionando-os com o estado evolutivo moral do espírito. E ainda falarmos sobre a metáfora da segunda morte. E ainda relacionar perispírito com os fenômenos mediúnicos. Eu começo aqui normalmente fazendo o contrário do que normalmente é feito. Eu já estou apresentando logo de início as sugestões bibliográficas, e são algumas, porque o assunto é vasto, tanto na doutrina espírita como fora dela, como veremos. Então, aí temos as obras básicas, né? E as complementares. Praticamente em todas as obras do André Luiz, ditadas a Chico, fala-se sobre o perispírito. Um livro interessante aí nas obras complementares é o de número meia dúzia, do Zalmino Zimmermann. Ele é um pesquisador, esse livro dele é muito conhecido, ele coloca muitos assuntos com profundidade ali, dentre eles estão alguns capítulos sobre o perispírito. Eu recomendo esse livro. Bem, para falarmos de perispírito, é necessário voltarmos a uma outra aula anterior a essa, que é sobre o que é espírito, que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 23, como está aí indicado. Essa é uma grande questão, uma grande dúvida que Kardec faz como pergunta aos espíritos. O que é o espírito? Então, os espíritos dão uma resposta que é considerada uma síntese metafísica espiritual, uma síntese, o princípio inteligente do universo. Como ele é feito ainda no nosso estágio evolutivo, neste mundo, talvez só Jesus o saiba, mas todos os espíritos são unânimes de dizer que neste mundo não tem conhecimento sobre como Deus cria os espíritos. Mas aí está uma expressão da síntese que é o princípio inteligente do universo. Hoje é mais fácil para nós entendermos com a inteligência artificial, que é um programa que vai adquirindo conhecimento com o tempo. Então, o espírito pode ser comparado, fazendo essa metáfora, nessa relação, com a inteligência artificial. É um ser criado por Deus, que tem um potencial imenso de aprendizagem, tem uma série de atributos e que até Joana de Ângeles, numa de suas obras, diz que quando nós atingirmos um estágio de depuração espiritual onde o amor predomina sobre as paixões, é que nós vamos ter acesso a outras potencialidades do espírito, vejam só. E ainda diz que a inteligência é apenas um de seus atributos. A física humana diz que a única forma indestrutível conhecida no universo é a energia. Então, será, numa reflexão particular, o espírito uma forma de energia que pensa e sente? Porque ele é indestrutível. Então, esse é o nosso primeiro ponto, o espírito, que está aí numa representação artística como uma chama, como na Bíblia está representado, né? Por nós desconhecermos
como ele é realmente. Desde a mais remota antiguidade, principalmente quando a filosofia surgiu no mundo, algumas religiões, mas a filosofia, usando a razão, é, entendia a maioria dos filósofos que algo sobrevive à morte do corpo físico, que se chamou de psique, de alma, de espírito. Aí veio essa grande questão que aí está. Como que essa essência, alma ou no outro nome que se queira dar, pode se unir à matéria? Porque a alma sempre se acreditou, e é verdadeiro essa crença, verdadeira essa crença, que é algo quintessenciada, é uma substância muito sutil para comparada com o corpo físico. Então essa questão sempre, essa dúvida sempre existiu. Como que a alma se une ao corpo? Então, na filosofia, nas religiões orientais, né, sempre tiveram uma visão diferente em relação à concepção da existência humana em relação ao Ocidente. Como está aí colocado, o homem no Ocidente é um corpo que tem um espírito, enquanto que no Oriente, até hoje, o homem é um espírito que tem um corpo. Se bem que, com o passar dos séculos, o Ocidente hoje também já está assumindo essa visão, né, já assumiu essa visão, melhor dizendo, que o homem é um espírito que tem um corpo. E aqui um grande religioso, filósofo, Pierre Teilhard de Chardin, ele tem uma obra extensa, um, ele afirmava o que está aí. Não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Todas essas colocações convergem para a pré-existência do espírito e a sua vivência aqui neste mundo ser algo temporário. E voltamos então à questão dos filósofos antigos. Como é que o espírito se une ao corpo? Essa questão só pode ser resolvida de uma maneira mais completa, vejam só, mais completa com a doutrina espírita. Porque nós veremos adiante que outras religiões já falaram sobre o assunto. Então, a doutrina espírita, conforme tem as referências aí, no números 1 e 2, Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, ele tem uma composição trinária. Ele tem três partes: o espírito, o perispírito e o corpo físico. O espírito é a essência, o perispírito é um envoltório fluídico ou semimaterial desta essência, e o corpo físico é o envoltório material. Porque o espírito estando vamos colocar assim, numa dimensão espiritual diferente da nossa, ele para poder usar sua consciência no nosso plano ou em qualquer outro mundo que tenha uma vida física, ele precisa de um elemento intermediário. Aqui, Kardec, com a aquiescência dos espíritos, chamou de perispírito. Eu disse que a doutrina espírita nos deu uma explicação mais completa, mas o assunto já é conhecido desde sempre por todos os povos no planeta. Vejam aí que o perispírito, ele era chamado pelos egípcios de Ka, Pitágoras, o grande filósofo e místico grego, corpo sutil da alma, Aristóteles, o grande filósofo grego, corpo sutil e etéreo, Tertuliano, romano, corpo vital da alma, do mutismo, Kama-rupa, na cabala judaica Roaak, Hipócrates, o pai da medicina grego, eu astral, Paulo de Tarso, o apóstolo que
divulgou o cristianismo de corpo espiritual, e os cristãos primitivos faz-se também a influência de Paulo de corpo glorioso. E os católicos chamam de alma. Há outras denominações espiritualistas, né, mais recentes, que, de uma maneira geral, chamam de perispírito o corpo astral. E quando esse corpo, então o corpo astral, quando ele se projeta para fora do corpo, de projeção astral ou projeção da consciência. Mas tudo isso, para nós espíritas, equivale ao perispírito. Então vejam aí que está escrito que antes das pesquisas de Kardec, o corpo perispiritual era conhecido e estudado há milênios pelos iniciados nas ciências secretas, pesquisadores, magos e também médiuns da época. Então o assunto já é conhecido e ao longo das aulas que virão sobre o tema, nós veremos com mais profundidade até conhecimentos profundos que vieram dessas outras correntes espiritualistas. Mas por que eu disse que a doutrina espírita deu um conhecimento mais completo? Porque ao longo de todo o curso, vamos dizer assim, a doutrina espírita ela vai dizer qual é a influência do perispírito nas curas espirituais, nas doenças que nós adquirimos. Ela explica também as deformações físicas, né, que nós temos e uma série de explicações desconhecidas pela ciência e que nenhuma dessas outras correntes que estão aí explicaram ou explicam. Finalmente chegamos aqui na grande questão. O que é o perispírito? Então, o perispírito, procurando a etimologia da palavra, é peri vem do grego, que significa em torno, e espíritos do latim, alma. É o que está ao redor do espírito. Voltamos aí a algumas referências da doutrina espírita, no livro dos Espíritos, principalmente. Laço, né, uma forma que prende o espírito ao corpo. E ainda mais, ele fala que é um princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Vamos ver isso nos próximos slides. É uma espécie de envoltório semimaterial, porque a matéria para nós tem algumas definições que não batem ainda com outras definições no mundo espiritual. Matéria para nós, ainda estamos bastante influenciados pela física newtoniana, que é tudo aquilo que tem massa e pode ser tocado. A física quântica veio dar uma outra noção de matéria e mostrando que aquilo que nós chamamos de mundo espiritual são outras dimensões da existência. Ainda temos aí que é o mais importante derivado do fluido cósmico universal, que nós falaremos também sobre isso. Constitui-se da condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência. Então, o perispírito é algo que está ao redor do espírito, tem origem no fluido cósmico universal e ele é responsável por prender o espírito ao corpo, para permitir que o espírito, na sua consciência, se manifeste no mundo que tem a vida física. Então, ele é a roupagem, né, do espírito que ele é sobrevivente, ele é pré-existente. Antes de você encarnar, o espírito tem que ter o perispírito, né? E após a morte, o perispírito sobrevive. É por isso que é comum muitas pessoas em sonhos ou até presencialmente verem familiares, amigos que já desencarnaram da mesma maneira que eram quando vivos. É a forma do perispírito que eles tiveram. Tá? E ele transmite as vontades da mente, do espírito, ao corpo físico. E a mente, a maneira como ela está
elaborada, com problemas ou vantagens, ela causa essas impressões no corpo físico, como veremos nas aulas. E qual a diferença? Onde é que termina o corpo físico, começa o perispírito? E André Luiz fala aí no livro no Mundo Maior, né, que é difícil ao espírito mais sábio ter essa noção. Vejam só que complexidade que é a engenharia espiritual, digamos assim, para construir o perispírito. Apesar de Kardec denominar de perispírito, dentro da própria doutrina espírita ele possui outros nomes. Os homens dando nomes diferentes ao perispírito não é problema. Pesquisadores espíritas modernos chamam de corpo psíquico, corpo bioplasmático, modelo organizador biológico. Mas vem André Luiz e também quebra essa unicidade da palavra na doutrina. Ele chama de corpo astral, vejam só o mesmo nome dado pelas correntes espiritualistas, e também psicossoma. No final, tudo isso cria uma certa confusão de nomes, quando, na minha opinião, as pessoas, os espíritos, tinham que chamar apenas de perispírito, porque é o nome adotado pela doutrina. É interessante também citar aqui que, como o assunto é antigo, do perispírito, e nós vimos isso lá no slide anterior, Kardec chamou com a aquiescência dos espíritos de perispírito, um único corpo que separa, digamos assim, o espírito do corpo físico. Porém, na realidade, no mundo oriental, nas religiões orientais, existem mais de um corpo, chegando a 7, como está aí na figura à direita embaixo, seriam 7, alguns chamam, dizem que são 8, com as denominações que temos aí na parte superior da figura: corpo físico, corpo etérico, corpo astral, corpo mental. E há muita coisa mística relacionada a isso. Mas isso é verdade ou não? Já vamos falar sobre isso. Então, Adenauer Novaes, que está aí, retirado uma citação dele, é um psiquiatra espírita encarnado, estudioso profundo da doutrina. Nós pegamos essa citação dele. O que se conhece pelo nome de perispírito é um conjunto de estruturas semelhantes a corpos que se interpenetram, ou seja, não é um corpo separado do outro, está tudo aglutinado junto e vão se transformando à medida que o espírito evolui. E por falar em evolução espiritual, convém citarmos aqui o seguinte: o perispírito se modifica com o progresso moral que o espírito realiza em encarnação. Mas como que isso se modifica? À medida que o espírito, perispírito e corpo físico, o espírito evolui, ele interfere, ele modifica o perispírito com a sua energia. E o perispírito vai se tornando mais sutil também. Ok? Continuando, conforme seja mais ou menos depurado, o seu envoltório do perispírito se formará das partes mais puras ou das mais grosseiras do fluido peculiar ao mundo onde o espírito reencarna. Aqui tem essa informação é muito importante. Então, cada planeta tem as suas energias, tem um fluido cósmico adaptado a ele. Para um espírito encarnar naquele mundo, ele tem que construir o seu perispírito com as energias daquele mundo. Ele pode, ao longo da sua evolução, passar para outros mundos e, quando passar, vai ter que mudar o seu perispírito. No atual estágio de transição planetária, Divaldo Franco informa em suas obras que espíritos que estão vindo de outros mundos para auxiliar no progresso do nosso planeta, para essa fase agora de regeneração, criaram a organização do planeta Terra,
criou uma cidade no mundo espiritual do nosso mundo, Terra, para receber esses espíritos e eles ali realizarem essa modificação perispiritual para poderem encarnar. Ora, vamos entrar mais algum detalhe. Como assim? O nosso corpo é uma cópia do perispírito. O perispírito, ele tem olhos, ele tem coração, ele tem pulmões, tudo é a forma, é a forma. Inclusive em sessões de materializações de espíritos, participando Chico Xavier, foram medidas até pressão arterial e batimento cardíaco. Vejam só, parece inacreditável, mas não é. Então, para viver num mundo físico, o perispírito será igual a um corpo, porque o espírito normalmente vai ter que se alimentar, beber água, ter necessidades fisiológicas, e o perispírito, então, é o molde. Por isso que ali, anteriormente, teve um nome dado por um pesquisador chamado Hernani Andrade, de modelo organizador biológico. É o perispírito que organiza o corpo, né? A constituição do perispírito, o último parágrafo aí, não é idêntica por isso em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra ou o espaço que a circunda, porque dependerá do nível evolutivo, ok? Então, o espírito pode ser bastante evoluído, como nós já tivemos e temos vários missionários, né? O mais recente desencarnado foi Chico Xavier, um espírito muito evoluído. Ele, no mundo espiritual, ele está na cidade de Nosso Lar para cima. O seu perispírito é muito sutil, mas para encarnar, se reveste de um corpo grosseiro para poder viver conosco. Aqui é interessante também colocarmos essa questão que surgiu nas últimas décadas para esclarecimento, novo conhecimento para os espíritas, né? A chamada segunda morte. É uma metáfora, porque quando a segunda morte seria a perda do perispírito. E fazendo o resumo de tudo que está escrito aí, por que que o espírito perderia o perispírito? Ou quando é que isso aconteceria? Isso aconteceria ou acontecerá quando esse espírito não precisar mais encarnar. Então, algumas obras mediúnicas, a de Ramatiz, por exemplo, afirmam que Jesus, para poder reencarnar, se preparou 1000 anos para fazer um adensamento vibratório para poder ter um corpo, porque nenhum corpo poderia aguentar a energia de Jesus. Então, os espíritos, quando não precisam mais encarnar, eles perdem o perispírito. São espíritos puros. Mas aí tem o instrutor Gubbio, no livro Libertação, de André Luiz, ele diz que raras as vezes ele teve notícias sobre esta situação, né? Porque na realidade você pode, não, muitos espíritos atingem o estágio de espíritos puros, não precisam mais reencarnar para resgatar dívidas do passado. Vão reencarnar como missionários para instruir a humanidade, trazer novas ideias e etc, né? Então, conforme disse aí, ó, se não tivessem mais perispíritos, não poderiam atuar nos mundos que lhes são inferiores, nem se comunicarem com seus habitantes. É uma curiosidade sobre a nossa aula de hoje. Então, vejam só, nós falamos anteriormente, né, há poucos slides atrás, sobre que o Oriente, as religiões orientais e o esoterismo falam da existência de 7 corpos. Kardec falou sobre só o perispírito. Vamos acompanhar aqui o slide. Ó. O corpo físico recebe o número 1 por ser o mais denso,
e o número 7, por ser o mais sutil. Nessa linha 7, vejam que as religiões orientais e o esoterismo dão nomes diferentes ao que Kardec e André Luiz falou. André Luiz não poderia falar tão diferente assim, né? O espírito, para o espiritismo, é espírito. Para religiões orientais e esoterismo, eles dão outros nomes. Aí, dos itens dos números 2 a 6, as religiões orientais e esoterismo dizem que existem cinco corpos, né? Que Kardec chama só de perispírito. Porém, as obras de André Luiz já confirmaram que as colocações das religiões orientais em relação a alguns corpos é verdadeira. Então veja só, André Luiz confirma como duplo etérico o número 2, o mesmo corpo que as religiões orientais disseram existir. Corpo astral, ele chama de psicossoma. E o corpo mental, ele equivale aos números 4, 5 e 6. É lícito pensar que com o passar de mais algum tempo, quem sabe a espiritualidade ligada ao kardecismo venha a confirmar os outros corpos. Mas é interessante frisar aqui o que diz o nosso livro Perispírito do Zimmermann, citado lá na bibliografia. Todos os itens, todos esses corpos aqui, do número 2 ao 7, ou do 2 ao 6 principalmente, nas religiões orientais e esoterismo, as explicações elas foram intuitivas, não foram mediúnicas no sentido de comunicação psicofônica. Então elas estão repletas de misticismo, enquanto que o espiritismo, seja pelo perispírito, como Kardec o fez, ou como André Luiz, eles são objetivos, são mensagens instrutivas, corretas, concretas de espíritos. Nos outros sofreram interferência de intuições, etc., como vocês podem comprovar ao ler qualquer obra sobre o assunto das religiões orientais e esoterismo. Desse slide, então, nós confirmamos o quê? Pelas informações de André Luiz, nós não temos só um perispírito, nós temos mais de um corpo perispiritual, digamos assim. Aqui trazemos uma outra curiosidade. Aura é um termo muito usado, né? Aura é perispírito. Então, quando vamos aí nas explicações espíritas, a aura é uma emanação fluídica do corpo humano e dos demais corpos. Ela será estudada aqui nas próximas aulas, numa das propriedades do perispírito, que é a propriedade refletora. Porque todos os seres vivos, se revestem de uma energia que é um espelho do que é aquele ser vivo. Então, as plantas, os animais e o homem possuem o que as religiões orientais, o esoterismo, é de lá que vem esse termo, aura. É um nível energético. Nós temos aí na fotografia em cima uma fotografia Kirlian. É uma evolução da ciência humana que tira foto da nossa energia. E aí nós temos diferentes cores porque as pessoas estão em diferentes estados emocionais ou evolutivos, ok? André Luiz, continuando aqui o nosso slide, ele dá o nome de psicosfera humana ou fotosfera psíquica. As nossas cores, como as cores da aura, que é uma propriedade do perispírito, né? Varia conforme o seu grau evolutivo. E ela espelha, como está escrito aí, os nossos pensamentos, que influem na nossa energia. E os outros espíritos, principalmente aqueles que têm capacidade para isso, sejam evoluídos ou não,
Eles conseguem saber o que nós somos, o que pensamos, vendo a nossa aura, essa capacidade refletora que vamos deixar assim agora e falaremos mais detalhadamente em aula futura. E terminando, a aura humana mostra dinamicamente, a cada instante, diferentes variações cromáticas refletindo os diversos estados psicofísicos do homem: intelecto, emoções, saúde física. Ou veja, até pela, você olhando a aura de uma pessoa sabe que ela está doente e verifica até nos órgãos, nessa cor mais escura ou diferente, olhando para a aura da pessoa, onde é que está a doença. Seus temores e angústias, suas alegrias e inclinações amorosas, enfim, sua realidade evolutiva. É um raio-x da alma. Aqui, como outra curiosidade, Geraldo Lemos, quando jovem conviveu com Chico Xavier, é só colocar no YouTube que vão descobrir quem ele é. Ele informa nesse, nesse vídeo aí, NASA mediu a aura do Chico Xavier, que a NASA mediu a aura de Chico Xavier. E a aura dele chegou a 15 metros. Então, um espírito elevado como o Chico tinha uma reflexão do seu perispírito, vamos deixar assim para facilitar, de 15 metros. Ou seja, com 15 metros, quem entrasse nesse campo, o Chico conseguia saber os pensamentos da pessoa, a que ela se propunha, etc. Imaginemos como deveria ser o tamanho da aura de Jesus, né? Na realidade, alguns dizem que é do tamanho do planeta. Uma outra curiosidade, que é o famoso cordão de prata. Esse é um termo das religiões orientais e das filosofias espiritualistas também. Cordão de prata é que liga o corpo, o espírito ao corpo. Então, na realidade, aí temos a citação do livro que é Espiritismo. Na realidade, o cordão de prata, porque ele tem essa cor prateada, ele é o cordão de maior destaque dos muitos, são vários cordões que ligam o perispírito, e não como dizem as religiões orientais e o esoterismo, o espírito ao corpo, mas sim o perispírito. E o cordão de prata, ele liga o perispírito ao epífise, na cabeça. No livro Obreiros da Vida Eterna, é citado o momento do desencarne e como os espíritos fazem para desligar esses cordões. Inclusive, quando a pessoa desencarna ou está desencarnando, ela começa a sentir muito frio nas pernas, nos pés. É porque os cordões ligados a essa parte do corpo são os primeiros que se rompem ou são desligados. Equipes especializadas do mundo espiritual, no momento do nosso desencarne, elas vêm e desligam esses cordões, ok? Quem vai fazer o caso do suicida, vários cordões ainda ficam presos ao corpo, porque a morte não foi natural. Continuando então, vamos falar agora, estamos chegando ao final. A natureza, como que é a formação, a constituição do perispírito? Aqui nós temos uma citação da física moderna, que tudo que no universo vem de uma energia, um tipo de energia. E a explicação para isso, dado pela ciência e também pelo espiritismo, é que está na figura ao lado. Nós temos o fluido cósmico universal, que ele é invisível, mas estamos nele como se estivéssemos dentro de um grande mar, que ele é sutil, e no outro extremo tem a matéria densa. Então aí vamos acompanhando os retângulos inferiores. O fluido cósmico ele está no grau de eterização ou imponderabilidade, ou seja, você não consegue tocar, mexer, segurar ele. É a matéria do mundo espiritual invisível, forma o perispírito e também todas as construções do mundo espiritual, as cidades, colônias, etc. E também um planeta como o nosso e o universo.
é uma aula específica sobre isso. Chegamos ali em determinado momento, né, como uma ilustração, a um ponto intermediário em que esse fluido se transforma em matéria palpável, tangível, né? E a matéria densa, ela é mais tangível ainda. Conforme cada mundo vai ter um grau de tangibilidade. Então, o perispírito é retirado do fluido cósmico universal e é formado com essa matéria do fluido cósmico universal. Continuando aqui. Então, ele é o resultado, como diz Almino Zimmermann aí, da condensação, da aglutinação daquele fluido cósmico universal, conforme a natureza do planeta. Também falamos isso, que cada planeta terá suas peculiaridades, né? E aí ele fala uma coisa interessante, ó, sobre um campo originado da própria extensão energética da alma, né? Outras citações, nós já vamos explicar isso aí no próximo slide. É um liame de natureza semimaterial. É mais ou menos etéreo, segundo os mundos e o grau de depuração. Aí vem a explicação. Mas como é que o fluido cósmico universal vai se transformar em matéria tangível? Esses dois últimos parágrafos explicam isso de uma maneira resumida do que está no livro Evolução em Dois Mundos. Aquele corpo mental que nós já vimos lá atrás, onde está a mente, ele é que vai originar o perispírito, tá? E vai se expandir, vai se condensar. Então, a mente do espírito é que vai criar isso. Quando o espírito não tem conhecimento para isso, ele é auxiliado por outros técnicos do mundo espiritual. Então, o espírito não usa um perispírito como uma roupa que estava pronta para ele, não. Ele, da própria mente dele, ele constrói ou ele é auxiliado a construir esse perispírito. Ainda é necessário falarmos nesse penúltimo slide o seguinte: uma revisão geral. O espírito, ao encarnar, então, ele não é só perispírito, espírito e corpo. Nós temos ali a palavra fluido vital. É uma outra aula que nós temos. O fluido vital, ele tem origem também no fluido cósmico universal. Para existir vida, para um ser vivo existir, vegetal, animal e o homem, ou em qualquer outro ponto do universo, tem que ter esse fluido vital, porque é ele que dá a vida ao corpo. Quando a pessoa morre, desencarna, acaba, o espírito também sai do corpo e o fluido vital também sai. Por isso que ela perde a vida também por isso. Então, como está explicando aí, olha, o espírito ao desencarnar, o espírito e perispírito continuam vivos, porém no mundo espiritual. Espírito e perispírito. O fluido vital volta para o fluido cósmico universal. Ele não se destrói, ele volta para o fluido cósmico universal. E o corpo físico vai se decompondo, porque ele é feito de uma matéria tangível, ok? E aqui, no último slide, temos um resumo bem sucinto, que não só da nossa aula, mas nós também iremos ver nas próximas. O perispírito, então, ele transmite a vontade da mente do espírito, recebe sensações do corpo, quer dizer, o corpo passa sensações para o perispírito, ele é moldável, ele se modifica, se adequa aos mundos, irradia-se para fora do corpo físico, né, com a sua energia, evolui junto com o espírito e ele se torna cada vez mais sutil à medida que o espírito evolui. É o que nós tínhamos que falar nesse nosso encontro de hoje.